Este programa tem o apoio de Rui Cunha Contabilidade. Jornal Diário. Aqui no Novo Canal. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Diário desta terça-feira, 13 de outubro. Hoje começamos por analisar os dados do Covid-19, mas na região. Os dados que são fornecidos pela Direção-Geral da Saúde, uma vez por semana. Celurico de Basto registrou na última semana 2 novos casos de infecção pela Covid-19, Baião e Peso da Régua com 3 novos casos, Castelo de Paiva com 4, Lamego e Rezende com 5, Alijó 6, Sinfãs conta com 14 novos casos, Penafiel com 22, Amarante com 26, Felgueiras volta a subir apresentando na última semana 38 novos casos, Marco de Canaveses com 41, Vila Real com 44, Lousada com 59 novos casos, Paredes com 65, Valongo com 78, Passos de Ferreira volta a subir, apresentando na última semana 124 novos casos, Porto com 363 e na última semana apenas Vila Nova de Foscoa e Taboaço não apresentaram nenhum caso de infecção pela Covid-19. Analisamos agora os dados do Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Portugal registra esta terça-feira mais 16 mortes e 1.208 casos de Covid-19, de acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde no Boletim Epidemiológico Diário. Desde o início da pandemia, contabilizam-se assim um total de 2.110 óbitos e 89.121 infecções. Os autarcas da região felicitaram o Comando Territorial do Porto pelo seu 12º aniversário. Vários autarcas da região do Tâmega e Sousa felicitaram o Comando Territorial do Porto pelo seu 12º aniversário. O presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, numa curta mensagem publicada na página oficial da autarquia, parabenizou o comandante, Coronel Ludovico Bolas, e todos os agentes do Comando Territorial do Porto pelo trabalho de cooperação desenvolvido, em especial nesta fase de pandemia. Paredes agradece todo o profissionalismo, dedicação e cooperação de todos os elementos dos postos da GNR de Lordelo e Paredes que servem a nossa população. Disse, salientando que estamos a viver um período difícil de apreensão, de trabalho redobrado e o papel da GNR tem sido fundamental. João Fonseca é o novo comandante do Comando Territorial do Porto e tomou posse esta segunda-feira. João Fonseca é o novo comandante do Comando Territorial do Porto, tendo tomado posse em cerimónia realizada nas instalações do Comando da Unidade, esta segunda-feira, presidida pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-General Rui Clero, que lhe conferiu posse. Segundo a GNR, o Coronel João Fonseca é natural da Figueira da Foz e nasceu em 1968. É licenciado e mestre em Ciências Militares na especialidade de Segurança pela Academia Militar e pós-graduado em Direito e Segurança e em Segurança e Defesa, ambas pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. O Parque Automóvel dos Bombeiros Voluntários de Lordelo foi reforçado com uma nova viatura. A frota dos bombeiros de Lordelo passou a incorporar mais uma viatura, com a bênção este domingo de um carro de comando tático oferecido pela empresa de Lordelo, Justa e Carneiro, e que vai permitir reforçar o parque automóvel da corporação. Ao Novo Canal, o comandante dos bombeiros de Lordelo, José Freitas, esclareceu que a cerimónia esteve integrada nos 50 anos da associação, que este ano, devido à crise sanitária que o país e a região estão a atravessar, não foi possível assinalar.
O responsável pelo corpo ativo reconheceu que este novo equipamento vai permitir reforçar a capacidade de resposta da corporação e fazer face àquilo que são as necessidades e solicitações com que a corporação está presentemente confrontada. José Freitas realçou que a corporação tem, ao dia de hoje, 33 veículos e 93 operacionais. A Câmara Municipal de Passos de Ferreira avança com a instalação de 4 novos pisos sintéticos em campos de futebol do concelho. A Câmara de Passos de Ferreira assinou os autos de consignação para a instalação dos novos pisos sintéticos em 4 clubes do concelho das freguesias de Ferreira, Figueiró, Raimonda e Frazão. Segundo a autarquia, as obras proporcionarão melhores condições às centenas de crianças e jovens que praticam futebol nestes clubes e fazem parte do programa de investimento previsto para os equipamentos desportivos do concelho, iniciado nas freguesias de Sanfins e Eiris e que se vão alargar a mais clubes do concelho ao longo dos próximos anos. Falando da instalação destes 4 pisos, o vice-presidente da Câmara de Passos de Ferreira, Paulo Ferreira, declarou que é expectável que a intervenção possa iniciar este ano, sendo que o montante da obra ronda os 700 mil euros. O Marco de Canaveses vai receber a derradeira etapa da Copa Ibérica de Jet Ski. O Marco de Canaveses vai receber a derradeira etapa da Copa Ibérica de Jet Ski e Motos de Água, competição que irá decorrer na Albufeira do Tâmega, em Alpendurada, nos dias 17 e 18 de outubro, que vai coroar os novos campeões ibéricos 2020. Segundo a organização, são aguardados cerca de 50 pilotos, entre portugueses e espanhóis, com destaque para a presença do campeão do mundo, Gonçalo Rodrigues. Citado em comunicado, o vereador do Desporto da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, Paulo Couto, realçou que este ano a prova irá decorrer no Baixo Concelho, também com o objetivo de criar novas dinâmicas e atrair novos públicos. O Futebol Clube de Penafiel venceu o Clube de Futebol Esperança de Lagos e prossegue na Taça de Portugal. O Futebol Clube de Penafiel bateu no sábado o Clube de Futebol Esperança de Lagos, em jogo a contar para a segunda eliminatória da Taça de Portugal, em partida disputada no Estádio Municipal de Lagos. A formação da casa marcou aos 11 minutos por Zé Maria, mas a formação orientada por Pedro Ribeiro não se deixou intimidar. Chegou ao empate por Pedro Soares aos 24 minutos de jogo e voltou a marcar antes do intervalo por Gustavo, a 5 minutos dos 45 da primeira parte. Passamos agora para uma entrevista em estúdio com Paulo Lopes e Rui Fonseca, diretor do Ixedouro. Obrigado, Fátima. É verdade, temos connosco o responsável pelo Ixedouro, Dr. Rui. Bem-vindo aqui ao Jornal Diário, a este espaço aqui da região noticioso. É um gosto enorme tê-lo aqui comigo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Novo Canal, que para conhecer a nossa instituição, para nós é um gosto e cá estamos para conversar um bocadinho. No fundo é para conhecer, porque o Ixedouro é uma prestigiada, um polo académico que é sediado ou que está em Penafiel, mas que é muito mais que Penafiel, abrange pessoas ou alunos de toda a região. Neste momento, quantos alunos é que é frequentado o vosso instituto? Neste momento o Ixedouro tem cerca de 250 estudantes. Temos estudantes de toda a região do Tâmega e Sousa e mesmo de fora da região. Já tivemos estudantes de Santarém, de outras regiões do país que procuram as áreas que nós temos, que não há em todas as regiões do país, e que procuram também aquilo que é o nosso modelo de ensino, que é um ensino que se diferencia das restantes instituições de ensino superior, digamos assim, por um ensino de proximidade. Isto é, a forma como nós trabalhamos com os alunos no cotidiano é bastante diferente daquilo que fazem normalmente as instituições de ensino superior. Aquilo que nós fazemos é um acompanhamento personalizado do estudante, de forma a que o estudante possa ser bem sucedido, que é esse também
o nosso objetivo, mas mais que isso, que saia com as competências necessárias e exigidas pelo mercado de trabalho. São muito fortes no desporto, é um curso que tem muita saída e muito prestigiado, mas também é multimédia. Eu falava ainda há pouco aqui, nós já temos sempre vossos estagiários que vêm com um nível muito bom. Aliás, tem um colaborador que até ficou cá, por isso. Vocês, quando pensaram nisso, pensam nas empresas cá à volta da região ou não, nos cursos que lançam? Sim, o que nós temos feito sempre é ter uma estreita relação, quer com os stakeholders locais, a Câmara Municipal, a Cimenta Miguel Sousa, a Associação Empresarial de Penafiel e outros stakeholders locais que nos vão dando informações sobre aquilo que são as necessidades do mercado. E através dessa percepção que nós também vamos tendo, quer através desses stakeholders, quer através de outros dados que vamos recolhendo, vamos adequando a nossa oferta em termos de oferta formativa, educativa, àquilo que são as necessidades do mercado, porque não nos interessa também estar a formar pessoas que depois não tenham colocação no mercado de trabalho. O nosso objetivo essencial, para além de formar pessoas e para além de qualificar a população da região, é fixar as pessoas na região, isto é, formar pessoas para serem técnicos qualificados para a região. É por isso que fazemos esse trabalho, que é um trabalho contínuo de contacto com estas e outras entidades que têm sido sempre solícitas, e temos parcerias estabelecidas que vão-nos sempre facultando informação sobre aquilo que o mercado está a necessitar num momento ou no outro. Referiu o desporto. O desporto é realmente uma área muito forte, por exemplo, no caso de Penafiel, mas também nas cidades em volta, porque existe uma grande apetência da população para o desporto, existem bastantes ginásios na região, existe uma grande preocupação da população com o bem-estar e com a saúde, e sobretudo neste momento que estamos a viver do Covid-19, as questões da saúde tornam-se mais prementes e se calhar não só por isso, aquilo que nós tínhamos definido com a Direção-Geral do Ensino Superior para as vagas para este ano já foram ultrapassadas. Portanto, superámos felizmente as expectativas que tínhamos para o curso de desporto e já pedimos mais vagas para que possamos ter mais estudantes connosco, porque realmente a procura é muito grande. Não sei se o Covid veio ajudar ou não a esta procura por uma tomada de consciência das pessoas que realmente a saúde e o desporto são essenciais para o seu cotidiano. Se foi por outros fatores, o que é facto é que essa procura tem vindo a crescer de ano para ano e este ano, como se costuma dizer vulgarmente, rebentou com a escala e tivemos que pedir vagas adicionais à Direção-Geral do Ensino Superior. Por outro lado, o multimédia também é uma área não só de presente como de futuro, porque existe muita indústria na região que utiliza o multimédia, tal como o Novo Canal. Há outras indústrias da área da pirotecnia, da área do web design. Nós muitas vezes associamos a pirotecnia apenas a rebentamentos e que aquilo não tem nenhuma tecnologia por trás. Não, tem cada vez mais tecnologia, tem cada vez mais multimédia, até porque cada vez mais existem preocupações ambientais em que não pode existir determinado tipo de rebentamentos, e isso é substituído por efeitos multimédia, e por isso também cada vez mais as indústrias da região, e algumas de nome mundial, procuram técnicos formados em multimédia, e isso para nós é com grande agrado que conseguimos colocar os nossos estudantes primeiro nos estágios, estagiam nas empresas, porque todos os nossos cursos têm essa vertente, têm a vertente de estágio, que é uma forma também do estudante tomar contacto com o mercado de trabalho e também das próprias empresas sentirem o pulso a esses estudantes e perceberem se se enquadram naquilo que é a sua procura ou não. A receptividade que temos tido é boa, temos dados que nos indicam, dados sobre a empregabilidade, que cerca de 86% dos nossos estudantes encontram-se a trabalhar numa área relacionada com a sua formação, o que para nós é excelente, é um indicador de que as empresas
o mercado está a conseguir absorver esses estudantes do ensino superior, ou seja, comprova aquilo que quando viemos para Penafiel e quando escolhemos Penafiel achávamos que existia, que era uma carência de formação. O mercado precisava de pessoas formadas em determinadas áreas, essas pessoas não existiam no mercado, e o que se observa é que elas são praticamente todas absorvidas pelo mercado, e isso é bastante positivo. Depois também temos a área da educação, tem duas vertentes. Tem a área da educação básica, clássica, digamos assim, do primeiro ciclo e pré-primário, que também é uma área crescente, até porque todos nós que vemos notícias sabemos que daqui a poucos anos vão faltar professores, portanto vamos necessitar de gente formada para ser professor, e por isso este é o momento para fazer a formação, para quando começar a procura, aqueles que em primeiro lugar estiverem graduados nas áreas de educação conseguirão a sua colocação nos melhores lugares. Depois também temos uma área nova que abrimos este ano, que tem que ver com a educação social, que também era uma necessidade que se vinha a sentir e que nos era comunicada, sobretudo pelos nossos parceiros ligados às IPSS, que sentiam essa carência, há muitas. São muitas aqui na região, sentiam essa carência, e também na área do Serviço Familiar e Comunitário, que é um CTESP, e na área do apoio a crianças e jovens, que nos foi transmitido pelas diferentes IPSS, que existia essa carência, que sentiam que os técnicos que tinham não tinham formação e que precisavam dessa formação. E é deste diálogo que vamos tendo com as instituições, sejam elas quais forem, dos diferentes níveis que existem, são destes diálogos, destas trocas quase diárias que existem, que nós vamos fazendo as nossas opções sobre aquilo que devem ser as áreas de formação principais que devemos ter no Eixedor. Tem corrido bem. Sim, se há uma procura maior, é sinal que a qualidade é procurada. E mais que isso, tem corrido bem, sobretudo para nós também é importante que os estudantes depois tenham convocação. Claro. Isso é o melhor sinal de que existe um bom casamento, digamos assim, entre aquilo que é a nossa oferta formativa e aquilo que é a procura do mercado. E isso é... E vocês conseguem, que eu tenho notado, vocês têm uma missão que é, no fundo, integrarem-se na sociedade. Eu lembro-me que há vários estudantes que fazem já trabalhos para a Secretaria da Câmara Municipal de Penafiel, mas também esses colóquios que foram há pouco tempo organizados, que vocês convidaram uma série de personalidades, incluindo o Presidente da Câmara e o Presidente da Associação Empresarial. Isso também é uma forma de pôr os alunos em contacto com a realidade da comunidade que estão inseridos. Sim, eu quando decidimos fazer esses colóquios foi essencialmente com esse objetivo, porque as pessoas sabem que as instituições existem, sabem no essencial o que é que elas fazem, mas depois na prática não procuram muito mais informação para além disso. E então a ideia foi, em conjunto com várias instituições, como já referiu, e juntas de freguesia, bombeiros, etc., foi colocar as pessoas a falar sobre o seu trabalho, sobre o seu cotidiano. À época também que estávamos no início da pandemia, também sobre as questões das respostas à pandemia, que hoje já são outras, naturalmente, mas foi uma forma de mostrar às pessoas que estas instituições estão aqui para servir a comunidade, elas servem a comunidade, e que muitas vezes estão por trás de ações que as pessoas sabem que existem no dia-a-dia, mas que não sabem que instituição é que está por trás. E foi também uma forma de mostrar à comunidade, ou seja, pôr a comunidade em confronto com si própria, a analisar-se a si própria e a perceber, não, temos aqui instituições a quem podemos recorrer em caso de necessidade, ou pode não ser em caso de necessidade, ou no caso da associação empresarial, por exemplo, eu tenho uma ideia de negócio, onde é que eu vou ter? E as pessoas muitas vezes nem sequer se lembram.
E existe um gabinete, por exemplo, na própria Associação Empresarial para apoiar os jovens que queiram iniciar um novo negócio. E foi uma forma também de divulgar estes agentes à comunidade em geral. E foi com muita satisfação que eu o fiz, porque, como não sou de Penafiel, também foi uma forma de conhecer melhor o trabalho de cada um desses agentes. Doutor, é um desafio enorme a pandemia, mas a verdade é que o ICHE está aberto. Neste momento não há qualquer caso de Neste momento não há qualquer caso, temos dois... Tiveram que adotar medidas Sim. extremas. Se nos puder falar nisso também era interessante. Sim, vou falar. Posso dizer que temos 2 casos que não são casos, ou seja, 2 pessoas que testaram, que tiveram em contacto com alguém que teve Covid, mas os próprios não têm Covid. Esses estudantes estão a ter aulas à distância. Nós temos as nossas salas de aulas todas equipadas de modo a permitir, e basta mais uma vez o multimédia aqui, permitir que os estudantes que ou tenham Covid ou tenham estado em contacto, ou estejam em contacto com alguém com Covid, um familiar, um pai, uma mãe, uma avó, etc., que possam estar nas suas casas em confinamento, a fazer a sua quarentena de contacto e que possam estar a assistir às aulas em direto. Temos as salas equipadas com câmaras que permitem realmente essa visualização em direto por estudantes das aulas, podem participar em direto. Quer dizer que se houvesse um contexto de confinamento, vocês já tinham um plano B. Parar é que não paravam. Exatamente. O nosso plano B foi logo gizado antes do ano letivo começar. Foram instaladas as câmaras, os sistemas de som, para permitirem que os estudantes possam todos ter exatamente as suas aulas com toda a qualidade, com todos os conteúdos, sem que haja necessidade de paragens e que possam estar em casa a ter a mesma aula que os outros estudantes que não estão nessa situação, que estão presencialmente em sala de aula. Aqueles que não podem estão em casa, onde estiverem, até podem estar hospitalizados e se tiverem um telemóvel podem assistir via plataforma à aula, podem participar, podem falar, colocar perguntas ao professor, o professor responde em direto. É-nos possível fazer isso tudo porque nos preparámos, já nos tínhamos preparado na primeira fase, porque também na primeira fase nunca deixámos de dar aulas, digamos assim, apesar de termos passado do presencial para a distância praticamente um dia para o outro, como já tínhamos toda a plataforma preparada, todo o sistema preparado, foi possível que os estudantes pudessem continuar a ter as suas aulas à distância, foi possível que os professores pudessem, e nessa primeira fase, como houve o confinamento obrigatório, que os professores pudessem, a partir das suas casas, dar as aulas. Neste momento, não havendo confinamento obrigatório, os professores podem estar no ICHE a lecionar, até podem estar a lecionar para uma sala vazia e os estudantes estarem todos em casa, se for esse o caso, a assistir às aulas. Para evitar a propagação do vírus, como referiu, tomámos todas as medidas necessárias preconizadas pela DGS, desde os desinfetantes, desde os percursos, desde o desfazamento de horários e de horas de refeição, desde a desinfecção das salas de aula entre cada aula, desinfecção quer do mobiliário, quer da própria sala em si. Instituímos uma rotina de desinfecção que se desenvolve diariamente na instituição, em que, ainda que, por exemplo, não seja ainda obrigatório na rua a utilização de máscara, dentro do campus do Ixedor é obrigatório toda a gente utilize máscara, mesmo no exterior, utilize máscara e mantenha o distanciamento, porque o que nós queremos é evitar a propagação do vírus, e se pudermos dar um contributo em termos da comunidade para essa não propagação do vírus, esse é um dos contributos que podemos dar, e passando também aos jovens essa mensagem que é importante, que não é só em determinados sítios que se dão os contágios, pode ser em qualquer lado,
e que temos sempre que ter o cuidado com a higienização das mãos, com a utilização de máscara, com a higienização dos materiais, a própria lógica das salas de aula com o distanciamento entre cadeiras, 2 metros entre cada cadeira e em cada mesa, para que os alunos estejam suficientemente distantes para não haver propagação, apesar de terem que estar de máscara na sala de aula. O próprio professor não sai de um determinado perímetro para que não haja essa propagação, ou seja, tomamos um conjunto de iniciativas para conter o máximo possível o contágio e esperamos de alguma forma que esse contributo que nos deu um grande trabalho a refletir sobre o mesmo e como é que íamos implementar as medidas tenha um resultado efetivo e estamos certos que o facto de ainda não termos nenhum estudante com Covid-19, pelo menos que não o tenha declarado, é um indicador disso. Para além disso, se acontecer dentro do campus alguém sentir sintomas relacionados com o Covid-19, temos uma sala de isolamento preparada para que o estudante possa aí aguardar a chegada da equipa do INEM e então depois ter o seguimento necessário conforme preconiza a DGS. Às vezes os jovens são muito acusados, principalmente nesta fase, que ainda hoje vimos que há muitos universitários do Erasmus que estão contaminados. Nota que em Penafiel eles têm um cuidado acrescido e cumprem as regras. Pelo menos dentro do campus eles cumprem as regras. Depois o que acontece cá fora é mais difícil, mas pelo menos eu julgo que a pedagogia que fazemos e que desta prática cotidiana a mensagem vai passando e vai ficando e às tantas aquilo que no início é uma obrigação, ao fim de algum tempo torna-se um hábito e a nossa expectativa é que essa pedagogia seja feita, porque nós também, quando comunicamos estas questões aos estudantes, não os comunicamos no sentido de uma obrigação, ou seja, é obrigatório fazer isto, aquilo, tal. Não é isso. Tentamos fazê-lo de forma pedagógica, explicando porque é que é necessário fazer aquilo, que é uma autodefesa, é uma questão não só da biossegurança do indivíduo, mas também da comunidade, e que é uma responsabilidade que é de cada um. E eu penso que com o passar das semanas isso vai sendo incorporado pelos jovens e que a certa altura serão os jovens que irão, entre aspas, ensinar às famílias que não estão a fazer como deve ser, tal como aconteceu noutras situações, como nas situações da reciclagem, etc. Foi através dos jovens que os mais velhos começaram a reciclar. E eu penso que o caminho da pedagogia é sempre o caminho mais certo e o caminho que mais frutos nos pode dar, e neste caso do Covid-19 também é esse caminho de pedagogia, sem alarmismos, explicando às pessoas porque é que as regras são aquelas, porque é que tem que ser assim. Sobretudo eu penso que é essa pedagogia que é necessário fazer, ao contrário muitas vezes de outras lógicas que existem, que vão mais pelo medo, pelo pânico, etc. A nossa opção, e também é uma opção que tem que ver com o facto do tipo de instituição que somos, uma instituição de ensino, é a opção pela pedagogia, a opção por passar a mensagem de forma pedagógica, porque consideramos que é a forma como a mensagem passará melhor e fará com que eles passem a terceiros também essa mensagem. Soutor, muito obrigado por ter estado aqui no Jornal Diário. Fátima, foi um gosto receber aqui o nosso presidente do nosso campo, o Ixadouro. Agora passo para ti para continuares com o Jornal Diário. Obrigada, Paulo. Ficamos assim com o balanço do arranque do ano letivo universitário, pelas palavras do Dr. Rui Fonseca, diretor do Ixadouro. Vamos agora para uma curta pausa de 30 segundos. Voltamos já com a segunda parte deste Jornal Diário.
Seja bem-vindo novamente ao Jornal Diário. Analisamos agora as notícias escritas que pode encontrar em novumcanal.pt. Penafiel vai ser o cenário central da nova novela da SIC, que será gravada nesta cidade e permitirá promover o concelho durante meses. Segundo a autarquia, o território de Penafiel e o seu património estarão presentes no desenrolar da história de toda a novela, que será depois exibida em horário nobre no canal generalista SIC. O município esclareceu que as personagens e os decors passarão por Penafiel, que este ano comemora 250 anos de elevação à cidade e que é a segunda cidade mais antiga do distrito do Porto, sendo que os cenários, como o centro da cidade de Penafiel e um pouco por todo o concelho, vão fazer parte integrante da nova novela, que conta com a participação de atores e atrizes subejamente conhecidos do público nacional, como Joana Santos, Ricardo Pereira, Paulo Rocha e Maria João Bastos. Prosseguimos com este Jornal Diário e analisamos agora a meteorologia para os próximos 3 dias desta semana. As previsões da meteorologia para amanhã, dia 14 de outubro, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são de céu pouco nublado, com temperaturas máximas de 19 graus e mínimas de 6 graus. Na quinta-feira, dia 15 de outubro, o céu continuará pouco nublado, também com temperaturas máximas de 19 graus e mínimas de 5 graus. Já a sexta-feira, dia 16 de outubro, o céu estará nublado, com nuvens altas, com temperaturas máximas a subir para os 20 graus e mínimas de 6 graus. E damos como terminado o último bloco informativo aqui no novo canal das principais notícias da região, Tâmega, Sousa e Douro. Continua a acompanhar-nos em novumcanal.pt ou através da sua rede social favorita. Amanhã voltamos com mais informação. Boa noite. Jornal Diário. Aqui no Novo Canal. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.